Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do podcast TI Inside Talk. Nessa edição, nós estamos aqui com Alex Takaoka, que é responsável pela área de telecomunicações, né, na área de tecnologia, né, na verdade, da Fujitsu. Né? Alex, muito obrigado pela sua participação no TI Inside Talk. Você poderia explicar um pouquinho para a gente como é que são as suas atividades dentro aí da Fujitsu? Oi, Claudinei. Boa tarde. Muito obrigado aí pela oportunidade de conversar contigo com o TI Inside. É uma honra aí poder ter esse tempo aí e compartilhar um pouco da história aí da Fujitsu, da minha história com vocês. Bom, hoje dentro da Fujitsu eu sou responsável por vendas na Fujitsu para todo o território da América do Sul. Aí isso engloba todo o portfólio de telecomunicações e também de soluções de data center, além de soluções digitais aí que a Fujitsu oferece no mercado, né? Já são aí com Fujitsu, são 17 anos já de Fujitsu e 23 anos aí de mercado de TIC, né? Atuando sempre com sistemas de missão crítica. Nesse bate-papo aqui, a gente vai focar mais a área de telecomunicações, mais principalmente a área de 5G, né? Alex, qual é a estratégia da Fujitsu para atuar no mercado de 5G no Brasil e na América Latina, né? Qual que é a importância do mercado de telecom para a Fujitsu, né? Que é uma empresa japonesa de TIC, né? De modo geral, com faturamento global de 36 bilhões no último ano fiscal. Legal. Essa pergunta é interessante, né? Porque a Fujitsu ela é muito conhecida no mercado nacional por segmento de data center, com servidores, storage, soluções para data center, mas, na verdade, a Fujitsu foi fundada em 1935 como uma empresa de soluções de telecomunicações. Então, o nascimento da empresa lá atrás foi telecomunicações. Então, hoje, telecomunicações faz parte do core business da empresa globalmente, tá? Então, se você pensar em estratégia global da Fujitsu, e isso engloba também o Brasil, nós temos 5 áreas-chave de desenvolvimento tecnológico. Então, dentro dessas 5 áreas-chave, a gente tem dados e segurança, computação, inteligência artificial, telecomunicações e tecnologias convergentes. Então, telco faz parte do nosso core business. Dentro dessa estratégia, a gente tem desenvolvido soluções para o mercado, aí, principalmente até hoje no mercado asiático, concentrado no Japão, e também nos Estados Unidos. Só que nos últimos anos, o plano estratégico da Fujitsu é expandir as regiões. Então, a gente está entrando também no mercado europeu, em alguns países selecionados, e aqui na América do Sul, o mercado selecionado inicialmente é o Brasil, para que a gente passe a atuar com telecomunicações no Brasil. A gente já vem fazendo esse movimento já há alguns anos e tem ganhado força aí ano após ano para acrescentar os clientes aqui do nosso território dentro desse portfólio de clientes aí que já conta com NTT, KDDI, Dish e mais recentemente aí na parte de wireless, porque eles já são clientes de fotônico, a AT&T também nos Estados Unidos. E quais são os investimentos que a Fujitsu está fazendo no Brasil desde o leilão do 5G, né, que foi em novembro de 21? Essa também é uma pergunta interessante, porque mesmo antes do leilão, a Fujitsu já estava envolvida com todo esse processo e vinha apoiando, de uma certa forma, o desenvolvimento desse trabalho no Brasil. Antes do lançamento do leilão em 2021, durante a pandemia, no meio da pandemia, a gente organizou aí junto com o Ministério das Telecomunicações na época visitas ao Japão para a sede da Fujitsu, para conhecer as tecnologias que a Fujitsu desenvolve, o que a gente teria para oferecer no mercado, principalmente Open RAN, né? E desde 2019 a Fujitsu já vem fazendo esse movimento de cambiar, né, de transformar a nossa operação, que vem de muito produto de data center, focado exclusivamente em data center, para acrescentar também o segmento de redes. Nesse movimento, a gente entrou primeiro no mercado de fibra ótica. Então, eu entrei no mercado de fibra ótica com uma linha de transporte, produtos como transponders de alta capacidade, com foco inicialmente num mercado menor, de médio e pequeno porte, os Internet Service Providers aqui, os regionais. Então, empresas regionais aqui no Brasil, que é muito pulverizado, a gente começou a atender esse público desde 2019. E a partir de 2021 e 2022, após o leilão, começamos a estreitar também no mercado regional aqui no Brasil as parcerias globais que eu tenho com fornecedores na parte de wireless, de telcos. Então, por exemplo, parcerias com Dell, com IBM,
já focando já a entrada nesse mercado aí para telecom, para telco de Tier 1. Então, aí Telefônica, Vivo, Claro, e inclusive recentemente a gente anunciou aí na FutureCon, junto com a IBM, né, uma parceria de várias empresas, que engloba também a Dell, um laboratório de testes para tecnologia Open RAN em Sorocaba, onde existem rádios da Fujitsu, soluções da Fujitsu integradas com produtos da Cisco, da Mavenir, desculpa, Cisco não, mas da Mavenir, da Ciena, da Dell, da IBM e outros fornecedores, justamente para fomentar essa questão do Open RAN no Brasil com 5G. E aí essa é a linha que a gente vem fazendo, né? Investindo na linha de negócio no decorrer dos anos para começar a atacar esse mercado aqui no Brasil. E por que a prioridade é o Open RAN, né? Você pode explicar por que esse posicionamento da Fujitsu em relação ao Open RAN? Claro. A Fujitsu tem no DNA dela essa questão de inovação e desenvolvimento, e sempre com um foco muito específico em tecnologias abertas, tá? Então, historicamente, a Fujitsu vem dando esse passo, abandonando produtos licenciados, abandonando essa questão de produtos fechados e proprietários e caminhando para a tecnologia aberta. Então, um exemplo prático disso, hoje a Fujitsu é um dos maiores contribuidores, por exemplo, na comunidade Postgres, banco de dados. A gente tem uma distribuição aberta de Postgres, o Fujitsu Enterprise Postgres, e isso vem sendo movido para todos os segmentos. Então, dentro da tecnologia de telecomunicações, a gente também tem seguido o mesmo padrão. Então, a Fujitsu é signatária e participante ativa de todos os consórcios de padrões abertos de telecomunicações, como, por exemplo, o Open ROADM para a parte de fibras óticas, e o Open RAN desde o começo, porque a gente acredita que esse é o futuro desse segmento também. Assim como foi calcado em TI, né, a questão de software aberto, a gente acredita que os padrões abertos para a telecom são o futuro também. Por isso que a nossa estratégia hoje para a tecnologia wireless é 100% focada em Open RAN. Como você falou, né, a Fujitsu ela tem um potencial em oferecer soluções completas, né, em fornecer tecnologia que vai desde a infraestrutura de rede, cabeamento, data center, armazenamento de dados, né, chegando inclusive a soluções de computação cognitiva e inteligência artificial, né? Como você avalia essas oportunidades aqui no mercado brasileiro? A gente enxerga o mercado brasileiro com um enorme potencial para desenvolvimento de novas tecnologias. O mercado brasileiro é um celeiro, é uma base muito boa para o lançamento desse tipo de soluções. As empresas brasileiras, em geral, as grandes empresas enterprise, elas investem bastante em tecnologia, né? É um mercado relativamente bem desenvolvido comparado até com os grandes mercados internacionais. Então, quando a gente olha esse mercado aqui no Brasil com esse potencial, a gente começa também a traçar o alinhamento com a estratégia global da Fujitsu. Como eu comentei, a gente tem os 5 pilares tecnológicos, né? Então, aqui no mercado, a gente já atua com computação, entrou com telecomunicações, e o próximo passo é entrar com a inteligência artificial aqui para o mercado nacional, as soluções de inteligência artificial da Fujitsu. E não só isso, alinhado também com as verticais onde a Fujitsu atua. A Fujitsu também tem uma visão muito clara em relação a como a tecnologia tem um papel importante na questão do desenvolvimento da sociedade como um todo, né? Então, a gente também elencou as verticais onde a gente vai atuar, que é Sustainable Manufacturing, experiência de consumidor, Health Living, né, que seria uma vida saudável, mais na questão de healthcare, esse tipo de situação, né? Exatamente, Hybrid IT e aplicações de negócio, que estão todas embarcadas aí em todo esse pacote de soluções, né? Você falou sobre essa estratégia de atuar no mercado de redes privadas, né, com o Open RAN, né? Como é que está essa penetração no mercado? Você tem a plataforma OneFinity, né? Isso, exatamente. A gente começou com o OneFinity porque as redes privadas, né, elas precisam da base aí de telecomunicações instalada no Brasil como um todo. Então, a gente viu que o primeiro movimento seria através da telecomunicação de base, né? Então, através de expansão de fibra ótica. Então, o Brasil, aí nos últimos anos, experimentou um boom de expansão de fibra ótica, continua ainda crescendo, né, a nossa rede de fibra, a gente precisa de muito mais fibra ainda para potencializar tudo que o 5G promete entregar e precisa de mais fibra ainda lançada. Então, em cima disso, a gente entrou primeiro com essa família de soluções que é o OneFinity. Primeiro focando no mercado de Internet Service Provider, os provedores regionais,
e agora também já olhando um mercado de Tier 1. A gente já começou a conversa com operadoras de grande porte e operadoras de redes neutras, porque a gente vai agora transitar dos produtos mais básicos, vamos falar assim, da linha Infinity, que são os transponders menores, para os transponders de alta capacidade. Então, a gente está saindo de equipamentos de 100, 200 GB para equipamentos de 400, 800 gigas, e para o próximo ano lançar aqui no mercado nacional também o nosso equipamento de terabit para longa distância, que é um equipamento específico para a gente falar de backbone, vamos chamar aqui no Brasil, backbone entre regiões, né? Então, empresas que precisam, por exemplo, interconectar Nordeste com Sudeste, Sul com Sudeste, grandes distâncias com altíssima capacidade, né? E aí, para complementar esse pacote como um todo, junto dessa linha Infinity, também os produtos de tecnologia aberta, que são os OpenZR, né? Então, são plugáveis OpenZR, compatíveis aí com outros fornecedores, que vão complementar as redes desses grandes provedores aí nas distâncias de rede metro. Então, aí até 80 quilômetros, transportando 400 GB num equipamento pequenininho aí para ser espetado em roteadores e switches de terceiros, né? Que é o futuro aí que a gente enxerga lá fora, toda essa infraestrutura gerenciada por software, que é o que está acontecendo no mercado, por exemplo, americano hoje. A vantagem de ter uma plataforma aberta é você permitir a conexão de diferentes, não só diferentes equipamentos, mas diferentes origens tecnológicas, né? De tecnologias de diferentes origens. Exatamente isso, Claudinei, exatamente isso. Você trabalhar com padrão aberto, a beleza é isso. Você pode conectar, por exemplo, OpenZR com transponders, com uma camada de capa ótica de terceiro, colocando um software de gerenciamento sobre tudo isso, olhando para esses equipamentos que muitas vezes são heterogêneos, não são do mesmo fornecedor, e fazendo orquestração e gerenciamento de qualidade de serviço de forma transparente. Porque não é aquela caixa preta, onde se você colocou numa ponta equipamento do fornecedor A, tem que ser A até o outro lado, né? Então isso dificulta demais. Por isso que a Fujitsu enxerga esse movimento com muitos bons olhos, né? E como uma oportunidade de você quebrar esse lock-in que existe hoje no mercado de telecom, né? Como você mencionou, a Fujitsu também ela tem uma linha de infraestrutura, né, com os servidores PrimeQuest e PrimeFlex, né, que são servidores que têm grande confiabilidade, segurança, né? Eles suportam ambientes que é necessário para essa explosão de dados que a gente tem hoje em dia, né? Você pode detalhar um pouco como é que é essa oferta de infraestrutura da Fujitsu? Claro, claro que posso. Isso faz parte do core, DNA da empresa, né? Aqui no Brasil, a gente começou os nossos negócios em 1972 focado em computação. Então, começou com mainframe, a gente passou do mainframe para linhas de Unix, que a gente fabrica até hoje, mas não comercializa mais no Brasil, servidores Spark de grande porte. E depois a gente entrou na linha PrimeQuest, que na prática o que é? Ele é um mainframe x86. Então, imagina um mainframe rodando com um processador Intel, Intel Xeon. Então, é um mainframe Intel Xeon de última geração. São máquinas, o PrimeQuest é um equipamento que pode ser 6 terabytes. Então, além disso, você pode colocar até 38 placas PCI Express, e aí você pode escolher como é que você vai lidar com redes de acesso a dados, com rede de acesso IP, ou até mesmo aceleradoras gráficas. Isso te dá uma capacidade, um throughput computacional gigantesco, com uma confiabilidade de mainframe para você lidar exatamente com esse tipo de carga. Não só alto volume de dados, né, mas também altíssimo volume transacional. Então, você pode imaginar, por exemplo, sistemas de billing de operadoras, internet banking de grandes bancos, plataformas que você olha e fala assim, tem que ser non-stop, porque se para, gera ruído, gera interferência na operação de negócio do cliente final. Então, é esse tipo de plataforma que a gente atende com o PrimeQuest, sistemas que não podem ter parada. É aquele sistema que a gente fala que precisa de 5 noves de disponibilidade. Você conta a parada dele por ano na casa dos minutos, né? Já o PrimeFlex é uma outra abordagem, são servidores de volume, é uma arquitetura de referência e aí sempre focado em parcerias, né? Então a gente trabalha com arquitetura de referência para VMware, para Microsoft Azure, para Citrix, mas focando aí na simplicidade. Uma arquitetura pré-configurada que o cliente vai poder colocar no ar e rodar de forma prática e rápida,
usando um produto da Fujitsu aí que é reconhecido no mercado pela alta confiabilidade, baixo índice de quebra, né? Uma marca bastante reconhecida por esse lado aí, alinhado até com a cultura japonesa, né? De produzir produtos que são duráveis, né? Perfeito. A Fujitsu também tem uma plataforma chamada Digital Annealer, né? Que é uma Isso. arquitetura de computação inspirada em fenômenos quânticos, que oferecem uma capacidade muito grande de resolver problemas complexos, né? De otimizar a resolução de problemas. Você pode explicar um pouco essa tecnologia? Dê alguns exemplos de como é que ela funciona? Tenho sim, posso explicar. Eu vou tentar tornar simples, tá? Porque se a gente entra em computação quântica, a coisa fica extremamente complexa, né, cara? Aí sai fora do alcance da maioria da audiência. Mas o que a gente fez, né, na verdade? A Fujitsu, como ela é uma empresa que desenvolve microprocessadores, então quando eu falei dos Spark, a gente fabrica processadores Spark para Oracle. Então a gente tem essa tecnologia de construir processadores igual a Intel. Os nossos engenheiros, eles pensaram numa maneira de você construir um processador em chips de silício tradicional que simulasse alguns fenômenos quânticos que os computadores quânticos utilizam, como superposição, como entrelaçamento, esse tipo de coisa transferida para uma tecnologia digital, que não precisasse, por exemplo, de resfriamento a zero absoluto, supercondutores, aquela coisa toda. Dentro disso, a gente acabou chegando numa arquitetura que a gente chama de propósito específico. É uma arquitetura de propósito específico. Então, pegando o que a gente transferiu de fenômenos quânticos para a tecnologia digital, a gente criou uma máquina muito boa em resolução de problemas de natureza combinatória. Então, na prática, o que significaria para a vida real hoje, né? Imagina, por exemplo, um hospital de grande porte aí com 4, 5 salas cirúrgicas. Você imagina que eles têm que montar uma agenda para usar a sala cirúrgica. E aí, usar a sala cirúrgica depende do quê? Vários fatores. A fila de pacientes, a disponibilidade dos médicos, a disponibilidade dos equipamentos corretos para cada tipo de cirurgia que vai ser realizada naquela sala, dentro do agendamento, né? Insumos diversos. Então, você tem uma série de fatores que você tem que combinar tudo junto e criar um cronograma. Muitas vezes, o que acontece? Essa quantidade de variáveis no hospital, só com 5 salas, e esses fatores que eu te coloquei, a quantidade de combinações é inviável de cálculo manual. Então, você precisa de uma solução que otimize. Por quê? Para um hospital, sala cirúrgica parada, equipamento parado é custo. Quanto mais estiver em uso, melhor. Você vai amortizar mais rápido esse equipamento. Como é que você monta a melhor fila? Aquela que atende todas as necessidades, do pessoal que está na fila de espera, do uso dos equipamentos, tudo que está no entorno, os profissionais. Isso é um problema combinatório, é quase como jogar Tetris. É exatamente isso. Então, você põe esse algoritmo, que é uma fórmula matemática. Então, aqui não é programação, a gente coloca aqui para trabalhar com essa plataforma cientistas de pesquisa operacional, então matemáticos, eles formulam esse problema numa fórmula matemática que essa máquina é capaz de resolver. E aí ela entrega para você, olha, a melhor sequência atendendo todos os requisitos que você definiu é essa sequência. Então, isso vale para a sala cirúrgica, atendimento de ticket em campo, carga de caminhões, por exemplo, qual é o tipo, dependendo da fila de espera, SLA de entrega, volume da carga, tipo da carga, o que eu tenho que botar em cada carreta, ou em cada avião, cada container que vai ser transportado. Então, esses são problemas combinatórios, eles existem basicamente em todas as indústrias. Até segmento financeiro existe isso, e é para isso que essa plataforma serve, para isso que ela se propõe, né? A Fujitsu também lançou nesse ano uma nova tecnologia chamada VRAM 5G, né? Que entrega alto desempenho com baixo consumo de energia, né? E também reduz as emissões de CO2, que é mais ou menos 50% de redução, segundo informações que eu tenho aqui. Você pode detalhar quais são esses atributos, né? Qual que é a importância da infraestrutura Green Tech para garantir a sustentabilidade das organizações? Qual o posicionamento da Fujitsu em relação a isso? Bom, a Fujitsu ela é uma empresa muito ativa em relação aos objetivos de ESG globais, né? A gente segue as metas de ESG da ONU. Então, uma delas é em relação à segurança energética, né? A gente sabe que existe uma crise energética global
não é um assunto específico de mercados específicos. Globalmente, a busca por fontes sustentáveis de energia é um objetivo de todas as empresas, e a Fujitsu não é diferente. Então, tudo que a gente produz tem uma preocupação muito grande em relação à eficiência energética, desde servidores até soluções como essa, que é a questão das soluções de RAM virtualizadas. Então, aqui a gente casa alguns padrões tecnológicos para obter esse resultado. Então, o primeiro deles é a virtualização. Então, a gente converteu as soluções de CU e DU, de RAM, em vez de rodar em bare metal, roda virtualizado em cima de servidores. Tá? O segundo é a utilização de plataformas padrão. Então, servidores COT, servidores de uso comum, não necessita de um servidor específico para rodar essa VCU e VDU. Servidores em Edge. Então, para 5G, você poder descentralizar esse processamento mais próximo dos locais onde os sites, as antenas estão instaladas. E aí você imagina que com essa distribuição massiva, a gente criou uma rede grande de distribuição de software. Ou seja, tem software rodando em tudo que é lugar dentro desse network aí para atender essa rede de telecom wireless. E aí o Digital Annealer foi aplicado em cima disso. Por quê? A gente pegou também isso como um problema combinatório para determinar qual era o grau de potência necessário em cada um dos sites onde tem essa solução distribuída. Porque a gente sabe que o consumo de potência dos rádios e das soluções, ela varia de acordo com o dia, do dia da semana, hora do dia, porque as pessoas vão se movimentando dentro dos centros urbanos. Então, por exemplo, durante o período comercial, durante o dia, as áreas de volume comercial e negócios é onde você tem que estar a potência máxima com toda a solução. E já a questão da região mais periférica, você diminuiu a potência, porque diminuiu o número de pessoas conectadas naquelas regiões. Então, você pode, inclusive, desligar servidores, desligar sites, rotear tráfego de forma inteligente. E é dessa maneira que a gente conseguiu a maior parte da economia, na verdade, otimizando o uso do recurso. Como é tudo virtualizado, baseado em cloud edge, você consegue pegar e desligar realmente a infraestrutura e depois religar tudo isso à medida que o tráfego de pessoas muda e o consumo de conectividade muda dentro das regiões, né? Então é assim que essa tecnologia funciona, vai além do que só virtualizar, né? Bom, Alex, para terminar, quais são as expectativas para o mercado de 5G aí no futuro, né? Porque o mercado de 5G ele também depende de um ecossistema, né? Então ele tem uma certa dificuldade porque ele tem que estar coordenado com vários atores, vários parceiros, né? Como é que você vê esse desafio nos próximos anos? Eu enxergo que o 5G está numa escalada, a Fujitsu está fazendo parte dessa escalada. O 5G ele traz para o mercado também alterações em relação a como o mercado se comporta, né? A gente está vendo aí o surgimento do Open RAN, que é uma coisa completamente fora da caixa, se comparado com a geração anterior de 4G, que não existia, né? E hoje você tem investimentos como o da AT&T, que foi anunciado aí essa semana, aí 14 bilhões de dólares em acordo com a Ericsson, no qual a Fujitsu faz parte também com o fornecimento de rádios, trazendo essa mudança. Então, esse ecossistema está se fortalecendo aqui no Brasil também. A gente vê os movimentos do governo aqui no início, no primeiro semestre, com investimento robusto aí, associado, por exemplo, ao CPQD e outras entidades de pesquisa e desenvolvimento para fomentar o 5G, especificamente o Open RAN, para áreas como agricultura, como manufatura inteligente. Então, eu vejo que o futuro do 5G, aqui no Brasil, ele é grande. E esse futuro está sendo aberto com essa iniciativa, tanto da iniciativa privada, como empresas como a Fujitsu, né? E também com o incentivo do governo acontecendo. É um investimento coordenado. Se continuar dessa maneira, a gente vai ter um futuro aí muito bom aí para os próximos anos nessa área. Bom, conversamos aqui com o Alex Takaoka. O Alex é Head de Customer Engagement na Fujitsu South America. Alex, muito obrigado pela sua participação no nosso podcast The Inside Talk. Claudinei, o prazer foi meu. Muito obrigado aí pela oportunidade de falar um pouquinho da Fujitsu e fico à disposição para a próxima. Muito obrigado. Nos vemos nas próximas oportunidades. Um forte abraço. Um abraço.